Queridos, nós vamos ler, vamos ficar em pé? Esse livro, esse capítulo, nós vamos ler ele todo, mas primeiro nós vamos ler só até o versículo 12. Depois, na medida que o sermão for caminhando, nós vamos ler o restante. Então, nós vamos ler Atos, capítulo 13, primeiro do versículo 1 até o versículo 12. Depois nós vamos ler o restante dos versículos. Atos 13, do 1 ao 12. A palavra de Deus diz assim: Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha até que, por fim, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente, que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles, na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós colocamos diante de Ti agora o nosso coração, as nossas mentes, para que o Senhor venha falar com a gente agora, Pai. Que o Senhor possa nos mostrar o que em nossa vida precisa ser mudado, alterado, o que nós precisamos aplicar hoje aos nossos corações vindo da Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, lidar com cada um de nós. O Senhor conhece os nossos dramas, o Senhor conhece, ó Deus, os nossos traumas, as nossas dificuldades. E o Senhor conhece também os nossos pecados, os nossos vícios. E nós clamamos, ó Pai, venha transformar a cada um de nós e a todos nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu quero falar hoje à noite, meus irmãos, da realidade de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Esse texto de Atos capítulo 13, ele é bastante rico. É o primeiro texto que narra as viagens de Paulo, ou o texto que narra a primeira viagem missionária de Paulo. Então ele é muito rico em vários sentidos. Ele também mostra para a gente, como um retrato, a primeira igreja fora de Jerusalém, bem estruturada, e mostra a qualidade, a saúde, a vida dessa igreja. E das pessoas que estão liderando a igreja, fazem parte dessa igreja. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, assim como em Atos, também no capítulo 1, versículo 4, 5 e 8, Jesus havia falado para os discípulos para ficarem em Jerusalém até que o poder viesse do alto sobre a vida deles. E isso aconteceu no capítulo 2 de Atos.
E veio o poder, veio a presença do Espírito Santo sobre eles. Quer dizer, a questão não era tanto o poder, mas era a presença do Espírito Santo, que trazia, então, obviamente, o poder transformador que vem com a presença dele na vida dos discípulos. E agora aqui no capítulo 13, o que parece acontecer, o que nos mostra o texto, é que aquilo que foi falado lá atrás, aguardem que venha o Espírito Santo, agora a lógica se repete com essa igreja. Eles só enviam missionários quando o Espírito Santo vem com poder sobre eles. E deixa claro o próximo passo. E esclarece para eles quem eles são na missão de Deus. Quem não gostaria de ser cheio do poder de Deus? Eu sei que talvez um ou outro que não conheça tanto fique perguntando, mas o que isso significa? Quem não gostaria de ter na vida a experiência de ver curas acontecendo em volta de si? Quem não gostaria de ver pessoas sendo tocadas por Deus através da sua vida, para que de alguma forma ela fosse curada nas emoções, curada nas suas relações, curada no seu corpo físico? Quem não gostaria de ter verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? A maioria de nós não gostaria. Não de verdade. Essa é a conclusão que, infelizmente, nós temos que chegar quando a gente olha para a igreja. Não só a igreja hoje, mas durante a história. Infelizmente, boa parte da história, a igreja que experimenta do poder e da presença do Espírito Santo de Deus é uma exceção e não a regra. A porta ainda continua estreita. Aqueles que entram por ela ainda são a minoria. E, infelizmente, mesmo dentro da igreja, grande parte de nós não desejamos, de fato, a presença do Espírito Santo de Deus. Na verdade, é mais dramático do que isso. Nenhum de nós, em nosso estado natural, sem o toque de Deus em nós, desejamos de verdade a presença do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós, sem que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, empurre as nossas emoções, abra a nossa mentalidade, sem o Espírito Santo tirar essa cegueira espiritual, nós não desejamos a vinda, a presença, o poder do Espírito. Nós até desejamos o sobrenatural acontecer se for em nosso benefício. Porque o sobrenatural não acontece só em nosso benefício. Mas se for em nosso benefício, todo mundo quer. Nós até desejamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Quem não quer ser reconhecido? Mesmo aqueles que não querem ser reconhecidos, que talvez preferem ser tidos como humildes, se orgulham da sua humildade. Eu tenho visto muitos pastores que são assim. Se orgulham de serem humildes. Ou seja, o que eles não têm é a humildade. Todos nós, sem o toque do Espírito, somos o suficientemente orgulhosos para nos fechar à ação do próprio Espírito Santo de Deus. Então veja, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que o livro todo de Atos não sugere para a gente que a gente pode instrumentalizar o Espírito ao nosso favor. Ele não sugere isso em nenhum lugar. Não tem toque de mágica, não tem esforço de mecânica, de manuseio da religiosidade que possa forçar o Espírito a agir em nosso favor. Não existe isso. É exatamente o contrário. O Espírito Santo de Deus quer instrumentalizar a gente para que a gente seja útil aos propósitos dele. O Espírito Santo de Deus faz isso num processo absolutamente personalizado. Não é em manada. Ele quer lidar com você, com cada um de nós aqui. Ele quer conversar com a gente, porque quando ele conversa com a gente, como uma pessoa que ele é, ele quer conversar com uma outra pessoa. Ele se apresenta pelo nome, com as suas características. Ele quer relacionar-se com a gente de uma forma bastante específica, embora não individualizada.
não é individualizada, é personalizada, mas é em comunhão, é em conjunto, é no meio daquilo que a palavra de Deus chama igreja. E é isso que a gente vê nesse texto, que Deus quer nos direcionar através dessa ação do Espírito Santo dele em nossas vidas, onde não só o caminho ele vai mostrar para a gente, mas o jeito que caminhar, o jeito de andar, o jeito de se comportar, qual é a postura que nós devemos assumir. E mais do que isso, ele controla, ele tem nas suas mãos os resultados. Não somos nós que controlamos os resultados. Então, como que a gente poderia resumir esse texto? Eu quero colocar a seguinte proposição. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado por ele para caminhos, posturas e resultados que o agradam. Ser cheio do Espírito Santo é ser guiado por ele de tal forma que os caminhos, as posturas e resultados são guiados, são demonstrados, são colocados na nossa vida por ele. Não são os resultados que nós queremos. Não são o jeito que nós queremos impor. Não é o nosso caminho melhorado. Não é nada disso. É um outro caminho, é um outro jeito de trilhar o caminho. E são outros resultados que ele tem para a gente. Então, sempre diante da gente, de todos nós, tem uma decisão que a gente tem que tomar. Antes mesmo da gente continuar o texto, a gente tem que olhar dessa forma. Não existe uma outra forma de olhar. Quando Deus se apresenta para nós na sua palavra, sempre tem uma decisão que nós temos que tomar. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo ou não? Você quer ser cheio do Espírito Santo ou não? Você quer seguir os caminhos, posturas e, portanto, receber os resultados dele para a sua vida ou não? Mas não tem um caminho neutro? Não, não tem. Mas não tem um caminho que não seja tão radical? Não tem. E se eu falar que tem, e se alguém lá fora falar que tem, está mentindo para você, o que vai ajudar a você a aceitar mais uma mentira na vida. A religião é o ópio do povo, assim como a política, assim como a ideologia, assim como esses sentimentos de querer viver a vida e deixar me levar do jeito que eu quiser. Todas essas coisas têm um poder grande demais para nós controlar, que nos ilude, que nos leva numa direção de não optarmos por caminhar com o Espírito Santo de Deus. Então, antes mesmo do sermão começar, há uma decisão a ser feita. Você quer ser cheio do Espírito Santo e quer ser guiado por ele? Para os caminhos, para a postura, para os resultados que agradem a ele. Essa é a resposta que você tem que dar a Deus quando você lê a palavra dele. Mas em especial hoje esse texto. Eu queria falar 5 princípios sobre esse texto. E eu já imagino que hoje a gente pode não terminar os 5, mas nós vamos caminhar para tentar terminar. Primeiro, do versículo 1 ao 4 que nós lemos, tem um resumo talvez que eu coloco nesse princípio. Ter a humildade e o serviço contínuo a Deus e ao seu povo como sua prioridade são a base daquilo que nós chamamos de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem como base, tem um coração que é formado na humildade, serviço contínuo a Deus e ao seu povo como uma prioridade de vida. Nós lemos no começo, nos versículos 1 e 2, que nós temos mestres aqui nessa igreja. Esses pastores e mestres, ou profetas e mestres, talvez seja uma forma resumida de Lucas colocar aquilo que Paulo depois coloca em Efésios capítulo 4, versículo 11. Que Deus dá diferentes tipos de líderes à igreja. Profetas, pastores, mestres, evangelistas, missionários. A palavra apóstolo, quando ela é traduzida, talvez uma boa tradução seria missionários. Então, esses líderes que são tanto de dentro da igreja
local, quanto dados à igreja local, mas servindo fora da igreja local, são entregues para a igreja para servi-la e não para mandar nela. Eles são colocados à igreja local como modelo de espiritualidade e não como representante da nossa espiritualidade. Nós não temos aqui papa, ou padre, ou pastor, ou apóstolo que nos represente em qualquer lugar. Só Cristo Jesus é o nosso mediador. Só Ele nos representa diante de Deus. Então os líderes são colocados aqui não como nossos representantes, mas são colocados como servos da igreja. E eles são colocados de forma a mostrar um modelo de liderança que a palavra nos apresenta, que é o modelo de serviço. E veja, a palavra que eles usam no versículo 2, é que ele fala que certo dia, enquanto adoravam o Senhor, a palavra adoravam o Senhor aqui, na base dela no grego, é servir. Não é cantar música. Veja, cantar música tem a ver com servir. Louvar a Deus através de cânticos tem a ver com o servir, mas a palavra adorar aqui, a base dela é muito mais ampla. E a gente tem que se lembrar que quem escreve o Novo Testamento são judeus. É escrito em grego, mas quem escreve são judeus. E para os judeus, a palavra trabalho no hebraico significa ao mesmo tempo adorar a Deus. Talvez por isso mesmo que em inglês, quando você vai num culto, eles chamam o culto de serviço. Então quem vai no serviço hoje de manhã, eles entendem no contexto da igreja que eles estão indo para o culto. Então esse pessoal, esses líderes, eles não são colocados ali como aqueles que nos representam diante de Deus. Eles são colocados ali como aqueles que nos mostram o caminho do serviço a Deus. E é interessante que esse serviço a Deus logo estabelece que eles são ou buscam a humildade como parâmetro de vida cristã. E essa humildade, esse serviço que eles prestam uns aos outros, aqui não é num culto que eles fazem isso só. Não é um culto que dura 2 horas ou 3 horas. O contexto da forma como é construída essa frase indica que demorou algum tempo. Pode ter sido dias, pode ter sido semanas, pode ter sido meses. Essas pessoas buscando a Deus juntas, como igreja. Não foi nenhum culto. E veja, houve um momento que o Espírito Santo de Deus trouxe uma clareza grande para aquela igreja. Houve esse momento. Mas o texto está deixando claro para nós que esse momento não foi como um passe de mágica. Não foi porque nós jejuamos ontem e chegamos hoje de manhã para buscar a presença de Deus. Foi o resultado de uma caminhada da liderança e dessa igreja em um servindo ao outro. O resultado de uma longa caminhada. Uma longa caminhada de uma igreja que já está vivendo um avivamento. O avivamento que essa igreja está vivendo começa a ser narrado no capítulo 11, no versículo 19 de Atos. Ali nós vemos o andamento do avivamento. Primeiro, uma igreja que está crescendo. Então, por que ela está crescendo? A igreja de Jerusalém manda até lá Barnabé para verificar o que está acontecendo. Quando Barnabé chega, ele começa a pregar e a igreja cresce ainda mais. Aí Barnabé olha para a realidade e fala, eu preciso trazer mais alguém. E ele vai buscar Saulo. O mesmo Saulo que está aqui, uma pessoa que foi esquecida naquele momento da história, ninguém lembrava, ninguém falava dele, ele havia se convertido há 14, 15 anos antes desse momento, lá do capítulo 11. Quando Saulo chega, o avivamento cresce ainda mais, e é então lá no capítulo 11 de Atos, que a igreja é pela primeira vez chamada, os irmãos da igreja são chamados de pequenos cristos. Cristãos. É a primeira vez que eles são chamados de cristãos. Veja, essa igreja então do capítulo 13, ela não está começando a viver uma caminhada de avivamento agora. Eles estão vivendo já há alguns anos. Em algum momento, essa igreja tem uma clareza, uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus sobre aonde eles deveriam ir, o que eles deveriam fazer. Eu já preguei um sermão
alguns meses atrás, acho que um pouco mais de um ano atrás, sobre o fato de que no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos ao mesmo tempo uma igreja que é saudável sendo apresentada, mas ao mesmo tempo uma igreja que é missional ou missionária. Porque uma igreja que é saudável, ela sempre vai cumprir a missão de Deus. Uma igreja que é saudável, ela sempre vai ser uma igreja que ela lidar com todos, da mesma forma, todos são importantes, ela é congregacional, ela é liderada por um presbitério, é uma igreja que tem o poder de Deus agindo, que a palavra de Deus está no centro. Então, todas essas características estão dentro dessa igreja aqui de Atos. Mas veja, a primeira que eu queria colocar para nós hoje é que é uma igreja humilde, uma igreja onde os irmãos servem uns aos outros como parâmetro de cristianismo. Eu não acho que essa afirmação vai trazer muita gente para atender ou querer ter essa vida no Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Então se torne um servo na igreja local. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Então desça do tamanco, desça do pódio, desça do lugar onde você pode ser tido como o melhor. Saia desse local e se torne um servo de todos. Essa é a mensagem que nós vemos sendo concretizada, demonstrada na vida dessas pessoas. E essa igreja, que é humilde, que tem um comportamento de uma liderança apresentando a humildade como parâmetro, ela não é uma igreja de pessoas que entendem a humildade da forma como muitas vezes nós entendemos. Aquele irmão é muito humildezinho, não estudou, não se preparou. Normalmente é isso que a gente está querendo dizer. Olha as duas pessoas que eles escolhem para ir para missões. Quem são essas duas pessoas? Os dois mais importantes líderes dessa igreja, sendo que um deles é conhecido como o maior pastor, o maior missionário, o maior teólogo, obviamente fora Jesus Cristo, que a gente tem no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Por que eles não mandam o seminarista para missões? Por que eles não mandam um outro pastor? Então, por que eles não mandam uma outra pessoa que eles estão preparando? Eles separam o melhor que eles têm de líderes e enviam para missões. Então, humildade para eles não significa separar o que nos resta. Humildade para eles não significa baixar a cabeça e não buscar excelência. Humildade para eles é, eu entrego o melhor que eu tenho, sabendo que isso aqui é para o meu Senhor. É Ele que vai fazer uso do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, no caminho que Ele quiser. Então, a primeira coisa que esse texto nos fala é que a humildade é esse solo onde a espiritualidade verdadeira cresce na vida da igreja e na vida dos membros, de cada um de nós. Segundo princípio, está a partir do versículo 4, a parte B, até no versículo 2 que nós já lemos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem que estar pronta para confrontar todo aquele que se levanta como inimigo de Deus. Deixa eu repetir. Você quer seguir o Espírito Santo de Deus de verdade? É uma opção, você tem que decidir se você quer ou não. Se você quiser, está no pacote que você tem que estar pronto para confrontar a todo aquele que se colocar como inimigo de Deus. É isso que o texto acaba de falar para a gente. Paulo chega numa determinada cidade, ele sai de um determinado local de Antioquia, e ele vai para Chipre. Em Chipre, na primeira cidade ele prega, e aí ele vai para a segunda cidade, para Pafos. E quando ele chega em Pafos, um homem chamado Bar Jesus, o nome dele em hebraico, o nome dele em grego é Elimas. E aí esse homem, que é um judeu, falso profeta, mágico, começa a se opor ao evangelho. E à medida que ele começa a se opor, ele tenta tirar o interesse do governador romano daquela ilha, daquele local, daquela província, para que ele não aceitasse a Jesus. Então veja, não é que Paulo está confrontando alguém que não gostou dele. Não é que Paulo está confrontando alguém que não gostou do jeitão dele falar, do estilo de vida dele, da religiosidade dele. Não.
Paulo está confrontando alguém que se coloca claramente como inimigo da palavra de Deus. Paulo prega a palavra de Deus, a pessoa se levanta e fala, não é assim não, isso aí está errado, é outra coisa. E tenta tirar do centro a palavra de Deus na mente, no coração, no ouvido daqueles que estão ouvindo a palavra. Isso não acontece só uma vez, pelo que indica no texto, é o que estava acontecendo vez após vez. Em algum momento, Paulo, cheio do Espírito Santo, que é como é dito no versículo 9, então ele não está cheio de si mesmo, ele não está irado humanamente falando, ele não está cheio de impaciência, porque tem alguém discordando dele, da filosofia de vida, da ideologia dele, da religiosidade dele, não. Ele cheio do Espírito Santo de Deus, vira para esse homem, encarou ele mais nos olhos e disse, filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Versículo 11, preste atenção, porque o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego por um tempo. É interessante que a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, anos antes, quando ele vê a Jesus no caminho e Jesus o confronta e Paulo cai no chão. O texto não fala que ele cai de um animal, de um cavalo, ou de alguma condução, mas é a ideia que passa no texto. Ele cai e já se levanta cego. E cego ele fica por 3 dias, até que em algum outro momento chega Ananias e ora por ele e a cegueira o deixa. Veja então, antes de chegar mais na frente, para falar um pouco o que eu imagino que deve ser o coração de Paulo agora, eu quero tratar um outro assunto. Será que não é muito drástico para nós falar para alguém, você é filho do diabo, você é inimigo de Deus? Será que não seria muito drástico para nós? Bom, depende. Depende. Na boca de muitos religiosos que tem por aí, é sim. Na boca de muitos pastores que tem por aí, é sim muito drástico. Não só muito drástico, mas é contrário ao Evangelho. Muito do que está sendo falado aí, tem sido falado por causa da pessoa se sentir afrontada, dela se sentir afrontada na religiosidade, no estilo de vida, do jeito que ela decidiu viver o Evangelho, e não por causa dela perceber a palavra de Deus, o caminho de Deus sendo questionado. Mas quando a gente olha a própria palavra de Deus, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo diz, porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora já estamos reconciliados. Então nós éramos inimigos de Deus. Isso não é uma invenção da igreja ou de pastores, é o que é dito para nós. Romanos 8, 7 ele fala, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então nós nos tornamos ou nos comportamos como inimigos de Deus, toda vez que ao não decidir seguir a Deus, nós decidimos seguir a Satanás, seguir a carne, seguir a vícios, seguir uma vida de pecado. Veja, não tem o meio termo aqui. Ou nós seguimos a Deus, ou nós seguimos a carne, e portanto somos inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago é ainda mais duro. E olha como ele escreve, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não somos nós que estamos dizendo isso. A palavra de Deus diz para nós que quando nós somos amigos do mundo, agora o que é o mundo? É amar ter um carro bom, uma casa boa, amar ter dinheiro para pagar as minhas contas, ou para ter um conforto e poder viajar com a minha família? É óbvio que não é isso. Nós vimos há pouco tempo que nós falamos sobre dinheiro aqui no culto, que o dinheiro é falado mais sobre dinheiro na palavra de Deus do que sobre qualquer outra coisa.
talvez pelo peso que é, e entender qual é a nossa relação com o dinheiro diante de Deus. Então não é o dinheiro o problema. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo fala que não é o dinheiro que é o problema, mas é o amor ao dinheiro que é o problema. Que isso sim é a raiz de todo mal que brota e cresce dentro do nosso coração. Então o que é esse mundo que está lá fora? Uma lógica que é construída, que se opõe à lógica da graça de Deus. O mundo não está lá fora dessas paredes de alvenaria aqui. O mundo está aqui dentro, quando nós alimentamos a mesma lógica que tem em outros ambientes lá fora. Quando nós não alimentamos a lógica do reino, da graça, do amor, de como se comportar de forma a ser servo e adorador do Senhor em nossas profissões, quando nós não fazemos isso, nós estamos vivendo com base na lógica do mundo. E essa lógica é a mesma lógica que Satanás alimenta, que nos afasta de Deus. E quem segue ela é chamado de inimigo de Deus. Talvez alguns de vocês estão pensando, mas será que eu me encaixo nisso? Sim. Você e eu. Quantos de nós aqui não pecamos essa semana? Não vou pedir para você levantar a mão, né? Mas se todos nós estivéssemos diante da mulher adúltera, eu acho que nenhum de nós pegaria a pedra também. Quem não tiver nenhum pecado, que taque a primeira pedra. Nenhum de nós tacaria a pedra. Porque nós sabemos que em um momento ou outro, durante a semana, nós nos comportamos como inimigos de Deus. Talvez hoje de manhã. Talvez agorinha. Talvez na hora que o culto já tinha começado. Alguns de nós, talvez muitos de nós, nos comportamos como inimigos de Deus. Então o texto da palavra de Deus não está brincando, como muitas vezes nós fazemos com aquilo que é chamado de pecado. Quando nós pecamos, nós estamos nos comportamos como inimigos de Deus. Deixa eu ler mais um texto para os irmãos. Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. É Paulo falando. Tem muitos, Paulo está falando dentro da igreja, e talvez em volta da igreja que ele conhecia, que ele não se agrada de dizer isso sobre eles. Ele está falando, eles são inimigos da cruz, e eu falo isso chorando. Pois Jesus chora diante de Jerusalém, e ele fala coisas semelhantes, chorando. Em João capítulo 8, versículo 44, por exemplo, Jesus disse, vocês, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Jesus disse isso em relação a líderes do povo dele, do povo de Israel. Veja, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente ainda, nesse sermão, mas nesse momento da história, a igreja ainda não tinha se desplugado do judaísmo. Então, quando nós vemos o texto dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não estamos colocando os judeus de um lado e a igreja de outro. É uma coisa só. Aqui em Atos, até esse momento, também. Então, quando Jesus está dizendo filhos do diabo, ele está dizendo para pessoas de dentro do povo dele. E esse é o mesmo João que depois narra uma outra fala de Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 15, que ele fala o seguinte, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai vai fazer, o que o Pai me disse. Eu sei que isso a gente tem que frear quando a gente pensa sobre esse negócio, de confrontar aqueles
que estão claramente indo contra o Evangelho ou até se colocando contra o Evangelho. A gente tem que frear e perguntar qual que é o sentimento que está dentro do nosso coração. O que é que eu estou defendendo? Porque se você estiver defendendo o seu estilo de vida, você está errado. Se você estiver defendendo a placa da igreja ali na frente, você está errado. Se você está defendendo qualquer ideologia, religiosidade que venha à sua cabeça, você está errado. Agora, se você estiver defendendo o evangelho pregado na palavra de Deus, ele é sobre a graça de Deus. E a gente tem que fazer como Paulo em Filipenses: chorando eu digo, eles são inimigos da cruz. Eu acho que é esse o sentimento que Paulo está carregando nesse texto. Porque não por acaso, de novo, a mesma coisa que ele está dizendo que esse homem vai passar, é o que ele, Paulo, passou. Ele ficou cego. E agora ele está falando: você é inimigo da cruz. E você também vai ficar cego. Me parece, eu não posso afirmar com todas as palavras, mas me parece que Paulo carrega uma esperança dentro do coração dele. Qual que é a esperança? De que Bar Jesus, ele mais, vai também ter a mesma experiência que ele. E vai conhecer da graça e do amor de Deus. Então, quando é que nós confrontamos? E sim, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que falar: Senhor, eu vou confrontar sempre que for me guiado pelo Espírito, claro que é algo do Espírito, que é aquilo que eu tenho que fazer. Sempre vou fazer isso. Mas como eu vou fazer isso? Sempre com o objetivo de mostrar para aquela pessoa, ou de trazer como resultado final, que Deus a ama, que a graça a quer de volta, que o caminho ainda está aberto, que ela ainda é amada, que ela precisa entender que Deus a ama e não faz sentido ela continuar como inimiga de Deus. Quando nós fazemos isso, nós cumprimos aquilo que, por exemplo, em 1 Pedro, Pedro traz para nós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ele fala da seguinte forma: que nós temos que nos apresentar como testemunhas e tudo, e no 15, 16 ele diz: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la, confrontá-la, demonstrar para ela o erro dela, abrir para ela o quanto ela está longe da graça e da presença de Deus. E aí ele continua: mas faça-no, porém, de modo amável e respeitoso. Amável e respeitoso. Então nós temos que tomar muito cuidado com o tom com o qual nós lemos esses textos. Porque o tom que nós lemos pode levar a gente para um caminho muito distante do que aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria ler mais um pedaço pequeno do texto, versículo 13 ao 15. Nós vamos encerrar com esse próximo ponto. Versículo 13 ao 15 diz assim: Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Pisídia. No sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas lhes mandaram um recado: irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Qual que é o princípio? A constância e a consistência caracterizam a vida dos que andam com o Espírito. A constância e a consistência caracterizam a vida daqueles que querem andar com o Espírito Santo de Deus. Veja, nós acabamos de ver que nessa cena, um mágico foi cegado, porque estava sendo confrontado com a verdade do Evangelho, porque ele estava querendo impedir que o governador se convertesse. Seria talvez o primeiro oficial do governo romano se entregando, que já era uma coisa fabulosa. O evangelho era perseguido, as pessoas iam para a cadeia, morriam por causa de Cristo, e agora o governador daquela província estava ouvindo o evangelho. Essa cena toda se passa, há aquele milagre que acontece,
não só da cegueira, mas da conversão desse governador. Eles pegam o caminho e vão para a próxima cidade. E o assistente deles, que é João Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele não foi discípulo, ele andou com os discípulos. A gente sabe pela história, não de dentro da palavra de Deus, mas dos historiadores, que ele, Marcos, andou com Pedro, o apóstolo Pedro. E por isso que ele foi hábil para escrever o Evangelho. Ele pegou as informações, talvez na sua maioria, do próprio apóstolo Pedro. Mas agora ele, Marcos, antes de chegar esse momento de escrever o texto do Evangelho de Marcos, volta atrás. Não tem persistência. Abandona o caminho. Exatamente no momento em que a viagem está tomando um peso, está tomando um corpo, na hora que Deus está derramando mais bênçãos, na hora que as portas estão se abrindo, nós vamos ver no próximo texto que Paulo prega o primeiro, ou melhor dizendo, Lucas coloca o primeiro sermão exposto de Paulo. Quer dizer, Paulo pregou outras vezes, mas é o primeiro sermão que nós temos Paulo pregando aqui no capítulo 13. Então, Marcos está vendo tudo isso acontecer e de repente ele vai embora. Quantos de nós perdemos a chance de ver o poder de Deus vir sobre as nossas vidas, de vermos o poder de Deus transformando os nossos corações, de ver Deus entrando dentro da nossa família, na nossa casa, porque nós caminhamos até um momento, mas aí nós abandonamos. Nós caminhamos e passamos muitas vezes por dificuldades, por milagres, vimos as coisas acontecendo, mas nós paramos antes, não temos consistência. Quantos de nós? E de novo eu gostaria de dizer, todos nós somos assim. A questão é, quanto tempo vai demorar para você e para eu aprendermos que nós temos que parar de ser assim, de lutar contra a gente mesmo, de naufragar os nossos próprios sonhos, de fazer nossa própria caminhada com Deus a encerrar por causa da nossa falta de consistência e de constância. Veja, quando a gente olha a saída dele, de Marcos, não foi uma coisa tranquila. Não foi algo que Paulo e Barnabé olhou para a situação e falaram, tadinho, estava cansado, tadinho, ainda não é muito maduro. Não foi isso. Depois nós vamos chegar no capítulo 15, mais para frente, em outro domingo, onde é narrada a conversa que eles tiveram em relação à separação que houve. Porque na segunda viagem, Marcos aparece de novo e quer ir agora com Barnabé e Paulo. E Paulo fala, não senhor, esse fujão que sai no meio da viagem, a gente não leva de novo não. E eles brigam, Barnabé e Paulo, de forma tão intensa que eles se separam. Dois homens piedosos, dois homens de Deus, mas o abandono da viagem de Marcos é tão pesado para a relação deles, que eles se separam na segunda viagem por causa de Marcos. Graças a Deus, que depois lá em Timóteo, Paulo escreve para a igreja e fala, manda para mim João Marcos, que ele é muito precioso para mim. Em algum momento o problema de Paulo e Barnabé foi passado a limpo e foi resolvido. Mas agora ainda não é esse momento. E Lucas, que escreve esse texto, ele está narrando para nós isso que aconteceu. João Marcos foi embora. Por que ele escreve isso? Eu não tenho certeza, eu não estou na cabeça de Lucas para saber. Mas eu imagino que Lucas coloca dentro do momento de avivamento, dentro de um momento de bastante firmeza doutrinária, de postura missionária, de ação representando o reino de Deus, nesse exato momento, ele coloca a vida de alguém que não consegue continuar na fé, que naufraga naquele momento, na caminhada dele com Deus. Não é interessante? Se eu estivesse contando a história de uma viagem missionária, eu não ia querer contar essa parte. Estraga a história.
É melhor contar só a parte boa. Todo mundo fica feliz, todo mundo vai ficar mais, né, comprometido. Lucas conta uma parte ruim da história. Por que ele faz isso? Eu tenho a impressão que ele está querendo, nesse momento, contrastar com aquele que saiu e olha o que ele perdeu. Com aquele que ficou e olha o que ele ganhou. Ele está contrastando. João Marcos perdeu de participar do restante da primeira viagem de Paulo, que se tornou talvez a viagem mais comentada, mais explicada, mais importante da história do cristianismo. Ele poderia ter continuado até o final. Quantas coisas nós não saímos antes da hora e perdemos a oportunidade de experimentar o poder de Deus, a graça de Deus, milagres que Deus tem para nós, coisas e tarefas que Ele deu só para você, não deu para a pessoa do lado, mas você abandona no meio do caminho. Eu creio que Lucas está colocando isso por causa disso. E depois, um pouco mais para frente, no versículo 22, ele traz de novo, do meu ponto de vista, um outro contraste. Ele cita Davi. Ele está contando a história. No próximo ponto, semana que vem, eu vou entrar um pouco do sermão que ele prega. Mas aqui eu quero só trazer esse homem, Davi, que ele traz para a história. E ele fala que Deus deu Davi como um rei para o povo. Era um homem segundo o meu coração, que fará tudo o que for da minha vontade. No versículo 22. Esse poderia ter sido João Marcos. Mas não foi João Marcos, não naquele momento. Esse poderia ter sido você. Poderia ter sido eu, mas quantos momentos eu não fui esse homem, segundo o coração de Deus, que faz toda a vontade de Deus. Depois, um pouco mais na frente, no versículo 36, é importantíssimo que ele fala rapidamente de Davi. Ele fala que ele, Davi, fez a vontade de Deus em sua geração. Ele deixou um legado na sua geração. Qual que é o legado que ele deixou? Ser um homem inteligente? Ser um homem, um músico fantástico? Qual que é o legado de Davi? Ser um grande poeta? Qual que é o legado dele? Ser talvez o maior rei da história, mais comentado? Qual que é o legado de Davi? Fazer toda a vontade de Deus na geração dele. Qual que é o legado que Deus tem para você? Não é ser melhor do que você é hoje. Não é ser melhor do que a pessoa que está do seu lado. Qual que é o legado que Deus tem para você hoje? Não é transformar você num sucesso. O legado que Deus tem para você deixar é que você consiga fazer na sua geração, no seu tempo de vida, toda a vontade que Ele entregou para você realizar. Marcos, nesse momento, é contrastado com Davi. E ele não conseguiu. Graças a Deus que Marcos depois conseguiu. Eu não consegui, muitas vezes. E eu sei que vocês todos, pelo menos todos que eu conheço, também várias vezes não conseguiram. Mas para todos nós é colocado isso. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter constância e consistência em seguir a Deus. A principal consistência que a gente tem é viver a palavra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a principal consistência. Não é ser batista, não é ser crente, não é ser cristão, não é ser gente boa, é viver a palavra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus. Eu queria terminar hoje, meus irmãos, e semana que vem eu vou continuar. Se a gente estivesse na Coreia, eu ia pregar mais 1 hora, né? Mas eu sei que os irmãos estão cansados. Eu cheguei ontem, estou bem descansado, estou bem tranquilo. Mas eu queria terminar falando para os irmãos. Avalie o quanto da sua vida você ainda segura, você não deixa mudar, e por isso você não é cheio do Espírito Santo. Você não tem a presença clara de Deus.
Ou faça uma pergunta para você. Quais são as coisas que, porque você segura elas, você se afasta de Deus? Quais são os vícios? Quais são os pecados? Quais são as posturas? Quais são as doutrinas? Quais são as ideologias? Quais são os preconceitos? Quais são as tradições? O que é que segura você de ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você não vai conseguir resolver essas coisas, não sozinho. Mas você pode chegar diante de Deus, colocar diante dele e falar: Senhor Deus, resolva isso para mim. Resolva isso em mim. Transforme a minha vida para que eu abandone essas coisas que não me deixam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Coloca a sua vida então diante de Deus e fala: Senhor, eu quero fazer essa oração agora, que essa oração se cumpra na minha vida. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor traga com clareza aos olhos, à mente de cada um que está aqui agora, aquilo que os afasta de Deus, aquilo, ó Deus, que os afasta de serem cheios do Espírito Santo. Deus, eu lhe clamo, ó Pai, que o Senhor venha mostrar os vícios, os pecados, as ideias, tradições, preconceitos, tudo, ó Pai, que de alguma forma pode estar afastando cada um dos que estão ouvindo agora, cada um de nós, ó Pai. Tira tudo, ó Pai, que primeiro traga a nossa mente e segundo, tira essas coisas da nossa vida, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Traga transformação e mudança para as pessoas que precisam, para nós, ó Pai. E traga, ó Pai, uma consciência, uma clareza do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia por nós. Louvado seja o Teu santo nome. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.